Boa noite. É um prazer muito grande receber vocês aqui para o nosso concerto dos alunos de violino da Escola de Música da Igreja Batista do Braga, do projeto Pescando Talentos e da Escola Municipal de Música Vila Lobos, Búzios. Nós lamentamos os 30 minutos que aguardamos para começar, mas quando marcamos anteriormente o nosso horário, não prevíamos que ainda estaria tanto calor e o sol tão quente e difícil para as pessoas se locomoverem e já preverem que a gente só ia começar depois que escurecesse. No próximo ano fica registrado e já combinado entre nós que 20h30 vamos começar nosso concerto de final de ano. Nosso concerto é dividido em 3 partes. Na primeira parte do concerto, vocês vão ouvir um dueto do compositor Mazas, dueto do professor Tiago Bernardes, que é professor do projeto Pescando Talentos em Arraial do Cabo e professor da Vila Lobos Búzios, e o aluno virtuose Guilherme Carvalho. Segunda parte do concerto, nós vamos realizar um trecho do concerto Suzuki. É um concerto bem característico, onde as canções mais difíceis são executadas primeiro e ele vai simplificando e os músicos vão entrando. E ele é assim porque o método Suzuki nasce depois da Segunda Guerra Mundial, onde um jovem, filho do dono de uma fábrica de instrumentos, decide criar um método construindo instrumentos pequenos para crianças usarem em grupo para que no Japão a autoimagem, o senso de equipe, a afetividade do japonês fosse restaurada no pós-guerra. Então, por isso que é um concerto feito de cabeça para baixo, onde começa tocando quem tem um pouquinho mais de habilidade, mas eles vão recebendo de braços abertos e com inclusão aqueles que tocam um pouco mais simples. Na terceira parte do nosso concerto, então, executaremos, com todos os alunos aqui, diversas obras natalinas. Nós esperamos que essa seja uma noite memorável e que você aproveite cada instante aqui. Eu sugiro a você que observe se seu telefone celular está no silencioso ou mesmo desligado, para que não haja nenhuma interrupção. Também, nós estamos enfrentando uma reforma no nosso prédio, então precisamos usar banheiros alternativos aqui, mas, caso as senhoras necessitem, podem fazer uso dessa porta. Logo aqui atrás tem outro toalete e vocês podem ficar à vontade. Aproveitem o concerto e que seja muito inspirativo para todos nós essa noite.
Nós vamos dar início agora ao recital Suzuki. E eu queria pedir para as meninas já começarem a subir. É muito tenso, claro. O Jonathan é o nosso convidado, é ex-aluno da escola. É muito tenso subir para tocar com a atenção da formatura, principalmente quando a gente tem o professor Tiago sentado no primeiro banco. Mas eu sei, eu conheço, ele é meu professor, que ele aprova.
vai tocar o original, tá? Antes da gente tocar a penúltima música, eu queria convidar o Andrei. Vem cá, Andrei. Andrei é o mais novo aluno da Escola de Música e ele sabe um pedaço dessa nossa música. Mas ele gostaria muito de participar do recital e, como ele sabe que qualquer nota é muita música no violino, ele vai tocar tudo que ele aprendeu. Essa música que a gente vai tocar agora, que é a última do nosso recital, é a música mais importante,
porque é a música que todos nós iniciamos no instrumento, que é o Laranjada Doce, que é a variação desse tema do Brilha, Brilha, Estrelinha. É a música também que todos os pais devem adorar, né? Porque começa sempre, o miado começa na Laranjada Doce. Então, a gente vai tocar agora Laranjada Doce. Tem um aluno que esqueceu de subir. Pedro, Paulo. Pode vir, Pedro. Pode vir, Pedro.
gente vai começar o recital antes. Antes da gente passar para o recital de Natal, eu quero encerrar o recital do Suzuki e encerrar a participação dos meus alunos com uma palavra especial para os alunos. Eu acho que eu estou ficando velha. Porque quando eu pensei em escrever alguma coisa para os alunos, eu empurrei o notebook e procurei logo uma caneta e o papel para escrever. Só que eu não procurei um papel comum, eu procurei um caderno de música, que também é algo relativamente novo para mim. Há coisas na vida que não se repetem. Ser professora de violino é uma delas. Não se trata de ser uma virtuose ou deter todo o conhecimento, mas é a contínua descoberta de cada dia. Porque o ensino é a sensibilização, né, Alice? Se trata de ensinar a conhecer e depois estudar o já conhecido. Neste sentido, ensinar significa dar a senha. E esta é a minha missão, dar a senha. É um problema, porque é necessário conquistar cada aluno. É preciso trocar com o aluno. É preciso compartilhar. É preciso entender os limites. É preciso viver. E, na verdade, eu preciso de permissão para ensinar. E é bom quando cada aluno permite que o professor complete a missão. Eu considero que esses meus alunos, eles me deram a senha e nós trocamos. Eles me deram a senha para que eu pudesse trocar conhecimento com eles. E eu dei a senha para que eles pudessem continuar a caminhar. Eu não tenho todas as senhas. Na verdade, é preciso se abrir e esvaziar-se. É preciso caminhar junto. E isso é muito mais do que transmitir conhecimento. E viver a música é assim, é de dentro para fora. É dançando como uma valsa, Pedro. É pulando amarelinha, Andrei, com laranjada doce, brincando de pigue-pega. É fazendo do arco, Isabelle, o espadachim. Ser professora de violino é especial para mim. E eu agradeço a vocês. Obrigada. Agora vamos começar o recital de Natal, dirigido pelo professor Tiago Bernardes, também meu professor, eu tenho muito orgulho de apresentá-lo. E ele é uma pessoa maravilhosa, um professor muito bom de trocar conhecimento, e muito paciente também. Ele tocou com a Orquestra Sinfônica do Conservatório de Música de Niterói, a Orquestra do Projeto Niterói, orquestra e coro nas escolas e atua como professor na Escola Municipal Vila Lobos, no projeto Pescando Talentos. Seja bem-vindo, professor.
Boa noite a todos. Depois dessas belas palavras que a Priscila falou, isso só reflete o que eu ensino ela todas as semanas e o que ela está passando para essas crianças aqui. É muito emocionante ouvir isso de um aluno meu e poder perceber o quanto ela absorveu dos conhecimentos que a gente tenta passar toda semana. Quando eu pensei nesse concerto, o foco principal é a integração desse concerto de Natal, né? Eu trabalho em Arraial do Cabo há 6 anos e vai fazer um ano que eu estou em Búzios, na Vila Lobos. E a Priscila começou a estudar comigo esse ano. Então, quando eu pensei no concerto de Natal, eu pensei em fazer um concerto onde houvesse a integração dos alunos desses 3 polos de cultura. Então, o concerto que vocês vão assistir aqui hoje de Natal é composto pelos alunos da Escola Vila Lobos, em Búzios, do projeto Pescando Talentos em Arraial do Cabo e daqui da Igreja Batista do Braga. Eu fico muito feliz com os pais, os alunos, pelo empenho. A gente está quase 4 meses, 5 meses ensaiando essas músicas e a cada dia de aula um aluno aparece, não, estou conseguindo tocar essa, hoje eu já consegui tocar essa outra. Então é uma caminhada e hoje a gente tem aqui o fechamento dessa caminhada. Quero pedir para subir aqui ao púlpito os alunos, por favor, subam. Pensar num concerto de Natal é algo assim extremamente complicado, porque todo ano tem um Natal e todo ano tem a mesma música de Natal. Muitos alunos se perguntam, poxa, mas eu vou tocar essa mesma música de novo? Ano passado eu já toquei. Só que o novo se faz no agora, né? Se faz no ato de tocar. Aqui tudo pode acontecer. Pode arrebentar uma corda, desafinar, como vocês já viram agora há pouco que aconteceu. Então, mesmo que essas músicas sejam conhecidas, prestem atenção no que cada um desses alunos está tocando. E é isso que é o novo, o tocar. Porque a cada vez que a gente toca, mesmo ensaiando em casa, a gente descobre uma coisa nova no violino. E na apresentação também. A primeira música que a gente vai dar abertura a esse concerto é o tema da 9ª Sinfonia de Beethoven. Não é uma música natalina, mas é a música que eu escolhi para a abertura desse concerto. Logo depois vocês vão perceber que os alunos vão se aproximando e vão se colocando nos seus lugares. Como o concerto Suzuki aconteceu da mesma forma, a gente vai seguir a mesma filosofia, porque eu também trabalho com o método Suzuki. A gente vai começar com as músicas mais difíceis e depois as músicas mais fáceis. E na última música, todos os alunos estarão tocando aqui juntos.
Eu gostaria de lembrar que nós temos também alunos convidados aqui. Quem são os alunos convidados? Levantem o arco. Então, gente, vocês podem perceber que a gente pode fazer um concerto muito maior que esse. A ideia é fazer um concerto de toda a região dos lagos. Conto com você, Hélio e Priscila. Quem sabe a gente, ano que vem, consegue integrar todos os projetos que existem na região. A região está sendo muito bem vista por uma das principais orquestras do país, que é a Orquestra Petrobras Sinfônica. E esse ano, um dos meus alunos, infelizmente ele não pôde estar hoje aqui, que ele está no Rio, ensaiando, ele tem um concerto no domingo, ele passou para a Academia de Música da Petrobras. O nome dele é Gabriel, e ele foi aluno do projeto Pescando Talentos. E por Arraial, por Cabo Frio, pela região dos lagos, ser um polo muito grande de formadores de músicos de orquestra, a nossa ideia para o ano que vem é fazer um concerto com todos os projetos de música da região. Claro que não vai dar para ser dentro desse tempo, espero, mas vamos torcer e trabalhar para isso. Espero que no ano que vem a gente consiga fazer isso, reunir todos esses alunos. Eu queria agradecer imensamente a Priscila e também ao Hélio por abraçar esse projeto, por nos ceder esse espaço, por acreditar que isso poderia ser possível. Sem a ajuda de vocês e dos alunos, nada disso aqui poderia acontecer. Agradeço também ao pastor da igreja por conceder e permitir que o templo fosse utilizado para esse concerto, e a comunidade da igreja também por estar abrindo as portas e estar aqui assistindo ao concerto. Vamos à próxima música.
Essa é a nossa última canção. Enquanto eles se ajeitam, eu precisava compartilhar com vocês, por 5 minutos, uma palavra. É que quando eu vejo esses meninos tocando seus instrumentos, eu tenho uma lembrança de subir as escadarias da casa da minha avó, onde eu, meus irmãos e minha mãe fomos morar logo que meu pai faleceu, e eu sou do tempo que se tocava violão no pátio do colégio. Eu não sei se você também é. Nunca no horário da aula, só no intervalo, claro. Antes e depois da aula começar. Então eu arrumava minha mochila, pegava algumas coisas, alguns livros que talvez fosse daquele dia, um caderno, a caneta pediria emprestado para alguém, mas pegava meu violão e subia as escadas para ir para a escola, todos os dias, às 6h30 da manhã. A minha mãe, meio irritada com aquela história do violão, preocupada se eu ia ficar em sala e tocando aquele violão na sala, ou mesmo no pátio, no horário da aula, dizia, vai você com a ferramenta de trabalho. Todos os dias, minha mãe repetia a mesma frase. Ela já me pediu desculpa algumas vezes por isso. Ela disse, virou ferramenta de trabalho. Eu falei, mãe, profecia de mãe é assim. E ela, uma vez dita, ela não volta vazia. E ainda, olhando vocês tão pequenos com seus instrumentos na mão, me lembro de um menino que todo mundo insiste em dizer que ele era supostamente ruivo e lidou com a depreciação por parte de seus irmãos. Superou isso bem. Também teve dificuldades quando o rei mandou ele vestir a armadura para lutar de outro jeito, que não fosse o seu. E teve que argumentar com o rei, dizendo que ele era um menino muito bravo e teve experiência com leões e outras coisas mais. Você sabe tudo, hein? O mesmo menino, famoso por ter girado a fundo e derrubado o gigante. O que ninguém diz que o menino era músico. Sabia disso? Tocava harpa. Mas não tocava mais ou menos, não. Tocava igual o Salmo 33 diz. Tocava bem. Porque quando o espírito mal, da parte do Senhor, vinha sobre Saul, ou algumas traduções diz, Saul ficava irritadíssimo ou estressado, ele dizia assim, eu já não aguento mais, e quem estava em volta dele aguentava muito menos. E alguém dizia assim, só tem um jeito, tem que mandar chamar um músico. Aí Saul interrompia, músico não, bom músico, o melhor. E aí vinha o menino Davi, tocava melhor do que todo mundo, porque estudava demais. Ele não nasceu e não era melhor do que os outros instrumentistas à toa. Provavelmente praticava muito o seu instrumento. E esse menino praticava tanto o seu instrumento que isso deu disciplina a ele para lidar quando seus irmãos implicavam com ele. Deu disciplina a ele estudar seu instrumento para lidar quando disseram que ele era fraco demais para enfrentar o gigante. Isso deu disciplina a ele para que ele se tornasse rei. Então, você que está aí sentado, tem um filho, um neto, sobrinho, esposo, esposa, aqui, encoraje. A disciplina não faz mal a ninguém, moderada é uma bênção. Foi essa disciplina musical em Davi colaborou para que ele se tornasse o homem grande que a gente conhece e lê na palavra. Antes que você se canse de me ouvir e as crianças comecem a conversar aqui na frente, eu preciso terminar, porque eu mesmo já não sei o que estou dizendo. Mas me lembro da história da minha mãe, lá do violão. E queria dizer para vocês que Noite de Paz, que na verdade inicialmente chamava Noite Silenciosa, tem tudo a ver com o jeito que a gente começou a conversa, porque ela tem 2 compositores, 2 padres, de madrugada, noite de Natal, saíram de casa e disseram um para o outro, a gente precisa escrever alguma coisa, hoje é Natal, vamos compor juntos. E no inverno rigoroso da Alemanha, foram até a porta da igreja, socaram lá, e ninguém abria. E não puderam usar o órgão para compor. Voltaram atônitos para casa, acharam um violão velho, e escreveram Noite Silenciosa. Noite Silenciosa me faz lembrar do violão que eu levava para a escola, e a maioria de vocês, ou muitos de vocês, talvez tenham um violão antigo, que era hábito, né? Todo mundo comprava um violão que ficava 50, 60 anos na família, encostado num canto, em cima de um guarda-roupa. Na noite de Natal, eles não encontraram a igreja aberta para compor no órgão. Então, pegaram um violão, sentaram numa roda, celebraram o Natal juntos
e inventaram essa canção, dizendo que aquela noite era uma noite muito silenciosa. Minha sugestão para você agora, além do encorajamento a esses músicos, é que na sua noite de Natal você encontre seu violão, sente com sua família e celebre o silêncio do nascimento de Jesus. Amém? Não posso deixar de reconhecer, não por ser minha esposa, mas o trabalho da professora Priscila, que dá aulas rigorosamente aqui. Algumas têm hora para começar, e aí também oferecemos serviço de babysitter, e aí você pode deixar seu filho passar toda a tarde conosco aqui, treinando. Também precisa estudar e planejar, e planejou todo esse recital, toda a linguagem visual, programa, encadernações, avisos, uniforme, brindes, outras coisas mais que eu não posso dizer. E seu trabalho é de fato brilhante, uma grande bênção no meu ministério aqui na igreja. E também, não sei se o pastor Neemias quer dar uma palavra, mas dizer que essa igreja que ama música, abre suas portas, e o que a gente precisa para a música aqui sempre acontece. E o projeto de violino, a gente veio para dar continuidade, mas é um projeto que foi criado pela igreja antes da gente chegar. Essa igreja sempre quis ter uma orquestra, e a gente trabalha regando o trabalho que alguém já semeou antes de nós, e a gente não sabe quando que ele vai terminar, mas a gente agradece porque sabe que a música está na visão dessa igreja. Pastor, quer dar uma palavra? Ok. Professor Tiago, muito obrigado. Eu conheci Tiago menino. Eu não tenho vergonha de dizer. Ele começou a estudar violino, era um menino lá na primeira igreja batista de Niterói, andava correndo com violino chinês para lá e para cá, e aí deixavam ele tocar com a gente, porque ele era muito pequeno. Ainda bem que eu fui carinhoso com ele lá naquele tempo. Eu também sou com vocês, porque eu não sei o dia de amanhã, né? Eu estou com medo de você. Você está me ameaçando aqui. Mas é um prazer muito grande dizer que a gente vai ter algumas atividades. Eu sei que você tem suas atividades nos domingos, mas todos os domingos até o final do ano nós temos atividades natalinas aqui na nossa igreja. No próximo dia 22 de dezembro vamos ter um grande concerto de Natal na Praça de São Cristóvão. Dia 23 de dezembro, concerto do nosso coro infanto juvenil aqui. Dia 26 de dezembro, concerto do grande coro da nossa igreja. Você pode acompanhar tudo isso no site da igreja, e vai ter informações a respeito.